Aos Gálatas, capítulo 1, a escritura sagrada da Bíblia, que é um terror para os falsos profetas. Porque nesse texto aqui de Gálatas 1, o apóstolo Paulo estragou, arruinou o trabalho de todos os falsos profetas que viriam no futuro. Lá em Atos 20, ele falou aos anciões da Keilah, comunidade Kenessian, congregação de Éfeso: é a última vez que vocês verão meu rosto, minha face. Estou limpo do sangue de vós, porque não deixei de anunciar todo o conselho do Criador, único Deus Jeová. Mas depois da minha partida, lobos vorazes não pouparão rebanho, vão entrar no meio de vós. Mas Paulo era um homem com muita sabedoria, gente. Muita sabedoria mesmo. Ele vai trancar a porta para os falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, falsos pregadores, falsos presbíteros, falsos diáconos, falsos missionários, falsos profetas. Como? Com isso aqui que eu vou ler. Entretanto, isso aqui está valendo para hoje, viu? Se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, isso aqui condena o anjo do Cacu Filipe, o anjo de 24 de abril. Isso aqui condena o anjo que apareceu a Mohamed Maomé, o de Gibril lá, que é chamado de Gabriel. Um novo evangelho para o Maomé, novo evangelho para o Cacu. Isso aqui condena o anjo assistente que apareceu para a senhora El Goodwhite dos Adventistas. Está condenado. Isso aqui condena o anjo Moroni que apareceu para Joseph Smith dos Mormons. Isso aqui vai condenar essa anjaiada que aparece para esses fundadores de igreja, esse tanto de anjo, porque eles não repetem o evangelho de Paulo. Eles pregam o que tal anjo lá bota na boca deles, ou dá visão, ou dá sonho, miragem, engodo, engano. Então, entretanto, Paulo está aqui dizendo: se alguém, ainda que nós mesmos, até Paulo se incluiu aqui, ó, eu já preguei, está pregado, ainda que nós mesmos, se eu, Paulo, ainda vivo, eu já preguei aí aos Gálatas, dizem que não tem circuncisão para gentios, não tem que pagar dízimo os gentios, a mulher tem que usar o véu, a mulher não pode ser pregadora, não pode dar a palavra para a mulher na congregação, a saudação é com ósculo, o beijo santo. Eu já preguei aí, eu próprio aqui já preguei 590 pontos do Evangelho de Paulo, tudo mandamento, que é desobedecido pelas igrejas. Aí então Paulo está dizendo, Paulo está se colocando nesse caso, se eu vier tentar desfazer do ósculo, beijo santo na saudação, se eu vier tentar desfazer do véu, que eu já estabeleci aí em Coríntios 11, se eu vier tentar mudar isso que eu já preguei, considere, Paulo coloca assim na mesma condição. Se eu tentar mudar, considere anar, porque o que está pregado foi Mashiach e Yehoshua que revelou, não pode mudar. Não pode mudar. Entretanto, se alguém indivíduo, qualquer um que eu tiver, que as pessoas dizem assim, eu sou ousado, eu tenho ousadia, eu sou corajoso, Cacu Filipe é corajoso, Mohamed Maomé foi corajoso, El Goodwhite foi corajosa, Joseph Smith foi corajoso, Charles Taze Russell, dos TJ desse Irmão de Jeová, foi corajoso. Os líderes, fundadores de igreja. Sou corajoso, eu vou desafiar o que Paulo pregou, vou pregar diferente de Paulo. Vai pregar diferente, né? Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que
vos anunciamos seja anátema. Anátema, eu vi, porque agora surgiu o tal do Al-Mahdi, né? O Mahdi, Abdullah Hashem, egípcio, o pai, e a mãe americana estão dizendo que é o sucessor de Maomé, sucessor de Jesus Cristo, sucessor de São Pedro. O nome nem é Pedro, é Kefa. Nem Pedro é Kefa, né? E vem com um ódio grande contra Paulo, porque Paulo fechou a porta para os falsos profetas, acabou com a raça de todos os falsos profetas que viriam no futuro, os gurus, os enganadores. Só é enganado quem quiser ser enganado, porque se você for pela Bíblia, somente pela Bíblia, as 14 cartas de Paulo, ninguém nunca irá te enganar nessa terra. E a salvação é obedecer esses mandamentos. Eu trouxe 590. Um ponto só, você se desobedecer, for incrédulo, você já está perdido. E 590 pontos. A questão é que as pessoas nem conhecem o Evangelho de Paulo. Mas a Igreja Universal vai fazer uma série agora sobre Paulo. Não vai adiantar nada. Porque o Edir Macedo consegue transformar nas novelas, que é a mesma coisa de novela da Globo, né? As minisséries da Universal, consegue transformar Paulo como se Paulo fosse da Igreja Universal. Também é engodo. É engodo, vai pela cabeça do Edir Macedo, da Record, TV Record, Igreja Universal. Você está engodado, enganado na teia da aranha da Igreja Universal. Aí eu vi aí um seguidor desse que agora chegou, né, dizendo que é o Mahdi, e sucessor de Jesus Cristo, dizendo que Paulo não poderia ter escrito Gálatas 8, não estava vendo esse discípulo dele falando em espanhol. Gálatas 1:8, chamando de anátema quem tentar pregar outro evangelho diferente de Paulo, dizendo que anátema é aquilo que... Ele vai falar Josué, mas não é Josué, é Yehoshua. O primeiro nome dele era Oséias, né? Moisés em Números 13, Moshe em Números 13 adicionou o Iod e ficou Yehoshua. O sexto livro na Tanash, Bíblia que os hebreus usam, só o Velho Testamento, é Yehoshua. Caiu lá as muralhas de Jericó, e foi dito, maldito aquele que reedificar Jericó. Ele explicando que isso é anátema e não concordando com Paulo. Porque se for na base de Gálatas 1:8, ninguém pode pregar novo evangelho, não. Nova mensagem. Outro batismo. E a forma de Shaul batizar era em nome de Yehoshua, porque o nome Jesus, ele aparece, é inventado pela Igreja Católica Romana no ano 1524, através de Jean-Georges Tricino, que era embaixador de Roma, da Igreja Católica Romana na Alemanha, linguístico, gramático. Ele é o pai da letra J, ele mudou a fonética da letra I para o J. Então, a partir de 1524, surge o nome Jesus. E antes? Então, antes de 1524 até o ano 322, antes de Jerônimo criar a Bíblia Vulgata em latim, era Iesus. E antes do Ies era o quê? Aí eram os gregos. A Bíblia era grega, não? Os gregos pegaram o nome Yehoshua em hebraico e transliteraram. Nem as letras gregas combinam com as letras hebraicas. Mas eles fizeram lá um armengo, uma coisa armengada, não? Desmantelado, um trem armengado, e mudou do nome hebraico Yehoshua, que tem o Yod, Re, Vav, as 3 letras do tetragrama. O pai é Yod, Re, Vav, Re. O filho tem Yehoshua, se você escrever em letras hebraicas, tem Yod, Re, Vav. É o nome que salva. É o nome que Mashiach, Yehoshua, trouxe. O nome do pai está presente no nome do filho. Eu fiz os homens conhecer o teu nome, ó Pai.
os homens que do mundo me desse, eles crerão. Aí os gregos transliteram para Jesus. O Jerônimo, por ordem do Papa Damaso, no ano 392, muda do grego para o latim, tira a letra O e fica Jesus. E o Jean Georges Tricino, embaixador da Igreja Católica, pai da letra J, modifica o I para o J e Jesus, e aí está a marca da besta. Porque Shaul, Paulo, pregava o nome de Yehoshua. Atos 26, 14, ele diz que ao meio-dia, no caminho de Damasco, na Síria, e a Síria fala árabe, ou aramaico, como vocês queiram. E uma voz do céu em língua hebraica me disse: Shaul, Saul, Saul, por que estás a me perseguir? E ele respondeu: quem és tu, Adonai? E a voz respondeu: sou Yehoshua, a quem tu persegue. Então, essa era a forma que ele batizava. Quem é que está batizando em nome de Yehoshua hoje? Ninguém, porque os gregos trouxeram Jesus. Jerônimo, sob mandamento, ordem do Papa Damaso, tirou a letra O e ficou Jesus. Jean Georges Tricino modificou o I para o J, né, a fonética, e agora o mundo engoliu o nome de Jesus, que tem aí 501 anos de engano. Já pensou? Uma mentira dita, repetida, frisada, freneticamente, 500 anos, 501 anos, claro que todo mundo que já nasceu crendo assim vai dizer que é verdade. Agora você ouve que o nome é em hebreu, o nome que salva é em hebreu, aí você tem dificuldade de crer, você zomba, você critica, você quer brigar, mas você vai se perder, você vai ao inferno. Viu? Você vai ao lago de fogo, se você for teimoso e temosa. E o fogo eterno foi preparado para o diabo e os anjos do diabo, os anjos de Satanás. Mas o homem e a mulher, religioso, vai de teimoso, de temosa, porque esse Matitial 7, 21, 22, muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Adonai, Adon, no teu nome eu não expulsei demônio? No teu nome eu não profetizei? No teu nome eu não fiz milagre? E olha aqui, o nome de Adon, Adonai é Yehoshua. E eles estão expulsando demônio em nome de Jesus? O demônio só sai em nome de Jesus, é? Pois os padres da igreja romana expulsam com a cruz. Chega a cruz na testa do endemoniado e o demônio sai. Os padres, sacerdotes católicos expulsam no nome da Trindade, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu já preguei aqui que o demônio só está fingindo em sair, fingimento. Não está saindo coisa nenhuma, está enganando. Faz de conta que sai, mas não sai. É engodo, é engano, para enganar. Porque muitos vão dizer, houve um tempo, eu não sei precisar, não sei se foi até o ano 115, 116, até lá ainda pregava Yehoshua, né? Não sei precisar o tempo. Até os gregos transliterar, ainda pregava-se Yehoshua. Depois era Jesus, depois com Jerônimo no ano 392, com a Bíblia Vulgata em latim, Jesus, e depois com Jean Georges Tricino, no ano 1524, o pai da letra J, aí é Jesus. Aí tem pessoas que vão morrer nisso, pau que nasce torto, vai morrer torto. Tem gente que diz: eu não vou largar Jesus, porque ele me curou de câncer, ele livrou minha mulher que era endemoniada, tudo em nome de Jesus. Então vai, porque milagres também está acontecendo aí em nome da Trindade, ou com a cruz, né? Até o Francisco expelia demônio, o Papa católico que morreu, né? Em que nome que ele fazia isso? Em que nome que os padres católicos fazem? Você não vê que os demônios estão fingindo? Eu estou pregando salvação, gente. A salvação está no nome Yehoshua Mashiach. Não é nem Yeshua, porque o nome Yehoshua está no Velho Testamento e os gregos já tinham arrancado 2 letras do nome Yehoshua e ficou Yeshua. E os judeus, nos 63 livros do Talmud, a lei oral dos Yehudim, dos judeus, arrancou mais 2 letras de Yeshua e ficou Yeshu. Mas não é nem Yeshu como está no Talmud,
ou Yeshua, como as igrejas evangélicas estão cantando agora Yeshua, não? O nome que salva é Yehoshua. Tem que ser o nome completo. Porque tem o trigrama, Yod, Re, Vav, né? Não pode faltar uma letra do trigrama. Já que o H, YH, WH, Yod, Re, Vav, Re, o Re se repete 2 vezes. Então é o suficiente. O nome para salvar tem que ter pelo menos as 3 letras do trigrama. Já que o H, o Re, aparece 2 vezes no tetragrama, se repete a mesma letra. Você compreende? Eu estou pregando de uma forma bem clara. Então Gálatas 1, versículo 8, ainda tem o versículo 9, né? Porque Paulo ainda repete aqui no versículo 9, não? Vamos ler o 9, né? Como já vos dissemos, venho a dizer-vos agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. Anátema. E Yehoshua disse, o sucessor de Moshe, de Moisés, quem edificar, levantar Jericó de novo, que seja anátema. Não? Você quer ser um anátema? Já és um anátema, só de permanecer no catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. É que o homem e a mulher é igual o ladrão na cruz, né? Pode ser salvo até na última hora, enquanto tiver consciência, coração batendo, não? Respiração no pulmão, nos pulmões, estiver vivo, pode se arrepender na última hora. Mas depois da morte, Hebreus 9, 27, eles não gostam disso, o Islã não gosta disso. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se, vem o julgamento, o juízo. O Islã não gosta. Porque o Islã é igual ao Espiritismo, também crê em reencarnação, karma, né? O Espiritismo não gosta disso. Crê em reencarnação. O hinduísmo não gosta de Hebreus 9, 27. As palavras que Paulo escreveu no seu evangelho fecham a porta para a heresia. Porque o hinduísmo prega o dharma, o karma, a transmigração das almas, a reencarnação. Eles não matam o rato. Acredita que é a mãe, o pai, o avô, o bisavô que morreu, o ancestral. Dá até peste bubônica na Índia. Então, eles não gostam de Hebreus 9, 27, porque diz aos homens, está ordenado a morrer uma só vez. Eu vou falar um pouquinho da crucificação. E o Islã, os raidins lá, além do Corão, né, os escritos, né, defendem que o homem vem aqui várias vezes. Chega a vir na forma de animais. Eu vi esse que se diz é o Mardi aí, que apareceu, está no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Esse egípcio, não? Cuja mãe é americana, ele dizendo que se você tem um animal doméstico de estimação, qualquer animal, pode ser um burro, pode ser um gato, um cachorro, diz que Allah é tão bom, Allah, o Deus do Islã, que quando seu animal morrer e for para o paraíso e você encontrar seu gatinho lá, seu cachorrinho, no paraíso você não vai vê-lo como gato e nem como cachorro, você vai vê-lo como um ser humano. Allah vai transformar ele em homem e mulher. Você acredita nisso? Eu não acredito. Isso aí é falso. Animais não têm alma. Não tem como colocar a alma dentro de um gato, um cachorro, um jumento. Não possui alma. Além do mais, William Branham, quando chegou no paraíso, na sexta dimensão, ele viu o cavalo dele lá, na forma de cavalo. O príncipe, né? William Branham viu o seu cachorro, o Fritz, na forma de cachorro. O cavalo de William Branham não virou homem. O cachorro de William Branham não virou homem. Ah, mas no céu não tem animais. Não tem animais o quê? Lê o Apocalipse aí. Os 4 animais. O leão, o touro, não? O homem, a águia, né? Como não tem animais? Se Yehoanã, que se chama de João, aí no Apocalipse escreve. Se Ezequiel, que se chama de Ezequiel, no seu livro descreve.
Não, eu não creio nisso, não. Isso aí é fantasia. O Islã é uma fantasia. O Islã é uma fantasia para ninar crianças imaturas, crianças que nunca vão ficar maduras na fé islâmica. Eu não vou crer nisso, não. Quando eu era menino, eu falava como menino. Aí, Shaul, Paulo diz, agora eu fiquei adulto. Eu larguei as coisas de menino. Tem que largar o judaísmo, a Kabbalah, a Torá oral. Eu ainda creio no 613, Mitzvah, mandamento do profeta Moshe, Moisés. Eu acredito nisso. Mas o que a Kabbalah diz, Zorra, diz, porque o judaísmo também acredita em reencarnação. Que se você vem à Terra, os rabinos pregam isso. A Kabbalah ensina, a Torá oral ensina. Não a Bíblia, o Pentateuco. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A lei de Moisés não ensina isso, não. Mas a Kabbalah ensina. Que se você vem ao mundo judeu, eu vejo os rabinos pregando, você morre endividado, você vai voltar na forma de uma pedra. Vai voltar na forma de uma pedra e vai ficar parado aí porque você deixou de pagar uma conta antes de morrer. Aí ele diz que Deus vai te trazer o mundo aí para você pagar essa conta. Embora eu prego o que Paulo pregou em Romanos, a ninguém deveis nada, devemos pagar todas as nossas contas e dívidas se quisermos ir no arrebatamento. A ninguém deveis nada no seu amor, e quem ama cumpriu toda a lei. Quem ama cumpriu toda a lei. Mas acreditar que você vai voltar ao mundo numa planta, num pássaro, isso aí é hinduísmo, gente, é espiritismo, é islamismo, é judaísmo. E os cristãos também estão à beira disso, porque a mãe do cristianismo, a igreja romana, prega o purgatório, depois da morte. Prega o limbo. As crianças que não batizou são pagãos vão ficar ali no limbo, né? A borda do fogo do inferno. Os que não cometeu pecado mortal vai ter uma segunda chance depois da morte. A Virgem Maria, os católicos que pregam isso, a medianeira tem a missão de descer lá no purgatório e tirar o homem e a mulher que estava na chama do purgatório, purificando seus pecados depois da morte. O catolicismo prega o purgatório. Prega o purgatório, mentira! Estou dizendo, as religiões é cheia de engodo, de mentira. Eu fico com o que Paulo diz, está ordenado a morrer uma só vez. Não tem segunda chance, não. E o que vem depois da morte? Transmigração da alma, o karma, continua o karma, o dharma, reencarnação, purgatório, não. Depois da morte vem o julgamento, o juízo. O rico não morreu? Lucas 16, havia um homem, as pessoas discutem comigo, eu digo, não é parábola, porque Mashiach diz, havia um homem rico e havia um mendigo. Então se havia é fato, é história, é fato. Quando é parábola, é metáfora, é figura, é linguagem simbólica, mas ali ele diz que havia, se havia, houve. E quando ele foi enterrado, ele abriu os olhos no Sheol, na hiena de fogo, lá no inferno, né? E não estava queimando os olhos, as pernas, as mãos, só a língua dentro da boca que queimava. Então, se o rico fechasse a boca, parava de queimar a língua? Não, porque a hiena de fogo, o Tártaro, o Sheol, o Guerrinon, só que no Guerrinon do judaísmo, né, a pessoa não fica lá para sempre, não. Fica lá até ser purificado, igual purgatório. Nesse caso, não tem filho do diabo no judaísmo, não tem filho do diabo, não. Querendo ou não, no judaísmo a alma acaba atingindo lá a purificação no Guerrinon e sai. Mas aí na Bíblia, aqui nas Escrituras, não sai não, gente. Sai não. Não tem vela, não tem Ave Maria, não tem reza do rabino, do papa, do padre, do pastor que arranca uma alma do inferno. Porque, veja a Bíblia, ele morreu e foi sepultado. Mesmo se fechasse a boca, a língua não parava de pegar fogo, porque não é fogo literal. De eletricidade, de gás de cozinha, de álcool, de gasolina, de fósforo, de madeira, é espiritual. Tanto que uma pessoa pode experimentar isso em vida, antes de morrer.
Ele pode experimentar o tormento das chamas do inferno, que não é fogo literal. É fogo, mas é um fogo espiritual. É a mesma coisa, aliás, é pior, né? O sofrimento é até pior, porque não apaga, o bicho não morre, o fogo não apaga. Não temeis os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele, disse Yahushua Mashiach, que pode fazer tanto o corpo como a alma perecer no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. O fogo não apaga. O tormento não acaba. E foi sepultado e abriu os olhos no Sheol, lá, na hiena de fogo. E viu do outro lado, porque isso é o Velho Testamento. Ainda no Velho Testamento, até as bruxas pitonisas podiam trazer alguém que já morreu, como 1 Samuel 28, quem vem ali é Samuel. Pode o Hernandes Dias Lopes, da Igreja Preteriana, Augusto Nicodemo, dizer que é o demônio? Eu não creio. A Bíblia diz que era Samuel. Se a Bíblia diz que era Samuel que veio, então é Samuel. A Bíblia não diz que é o demônio. Mas era o Velho Testamento, porque o paraíso era embaixo da terra. O inferno também embaixo da terra. A Bíblia não diz em 1 Kefa, se chama Pedro 3,19, que Mashiach morto na carne, vivo em espírito, desceu às regiões mais baixas da terra e pregou aos espíritos que estavam em prisão, almas que viveram no tempo de Noé e recusaram entrar dentro da arca de Noé. Não foram salvas. Aquelas almas em prisão continuam em prisão até hoje. Mas quando o Mashiach ressuscita, primeiro quando ele morre na cruz, eu vou chegar agora nisso, o Islã diz que quem morreu na cruz foi Judas Iscariote, que Deus aprontou, Alá, só se for o Alá, não? E Jeová não faz isso. Que Alá aprontou um truque no diabo. O Islã diz como, fala Isa, Jesus, mas não é Isa, e nem Jesus, é Yahushua. Aí eles dizem lá, como Isa não tinha pecado, então ele não tinha que morrer. E ele vai lá no inferno, lá naqueles 3 dias, sexta, sábado, domingo, primeiro dia da semana, e pega o Judas Iscariote, o traidor, muda a fisionomia do rosto de Judas, transforma em rosto de Jesus e põe o Judas para morrer no lugar de Jesus, de Isa. Qual a base que eles usam? Eles dizem que Abraão, quando foi judaísmo, na Bíblia, aqui na Bíblia está Isaac. O Islã diz que é Ismael, foi sacrificar, na Bíblia é Isaac, o Islã diz que é Ismael. O Isaac, no Islã, eles falam, Ismael não precisou morrer. Aí, o que acontece? Aí o Criador, Deus, no caso do Islã, o Alá pegou lá um carneiro, né? Uma ovelha. E eu vi o El Mardi aí do Islã dizendo que aquele carneiro lá, aquele cordeiro era o diabo. Era o diabo em forma de animal. Pode um trem desse? Era o diabo em forma de animal e o filho de Abraão não precisou morrer. E Isa, Jesus, não precisou morrer, não precisava morrer. E o judaísmo, ele dizendo, o judaísmo diz que pode sacrificar animais, mas não um ser humano para perdoar pecado. Mas o Novo Testamento diz em Lucas, Evangelho de Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar, procurar o que se havia perdido e veio resgatar. Era um resgate, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, e Yahuanã, primeira carta de Yahuanã, capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue do Mashiach Yoshua purifica de todo pecado. Um homem morreu na cruz. Se ele não morre na cruz, o filho de Jeová. O Islã não crê que Alá, eu falo Deus em português, no espanhol é Deus, no inglês é God, no árabe é Alá. Na mesquita de Al-Aqsa, no Monte Moriá, lá no Monte Sião, onde os muçulmanos ocupam, está escrito na parede, na entrada da mesquita, não existe Deus a não ser Alá, e Alá não tem filho. Mas a Bíblia sagrada dos iudinhos, do judeu, do povo hebreu de Israel, diz que sim, Deus gerou um único filho. A sabedoria, o princípio da criação do Criador, e é através dele, para ele, que tudo que é invisível e visível foi criado. Estava no mundo, o mundo
foi criado por ele. Evangelho de João, quarto evangelho, de Jeoanã 1:12. Mas o mundo não o conheceu. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com o Criador, com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. A Bíblia diz que o único filho que Jeová tem, ele gerou na eternidade. O Melquisedeque é Jeová, sem pai e sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias. Esse é o Pai, Deus único e Pai. O Criador é o único Deus e Pai, porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, nem princípio e fim de dias, Hebreus 7. Mas seu filho, Mashiach Yehoshua, tem pai. Quem é o pai de Yehoshua? É Jeová, o Criador. Tem mãe. Quem é a mãe de Yehoshua? É Miriam, no hebraico, não? Isso aí o Islã crê. Yehoshua teve nascimento, princípio de dia. E Yehoshua teve morte, chegou o fim da sua vida terrena. Porém a Bíblia diz que Jeová, o Criador e único Deus e Pai, ressuscitou Mashiach Yehoshua, coisa que o Islã não crê. Nem o judaísmo crê. O judaísmo crê em sacrificar animais, não está aí preparando vacas vermelhas, já não tem aí um sumo sacerdote, aí um Cohen, um levita, só falta o templo. Mas o judaísmo não crê no homem Yehoshua Mashiach que eles crucificou. Mas quando o Francisco, no último Natal, 25 de dezembro, colocou aquele forro palestino naquela estátua daquele boneco lá, no Vaticano, lá, um boneco de um menino dizendo que era Jesus, o Israel ficou revoltado, furioso. Porque o Francisco defende Gaza, os palestinos, Cisjordânia. Nesse caso, o Francisco estava dizendo que Jesus é palestino. E você vê, eu não prego Jesus, eu prego Yehoshua. É uma confusão, mas eu não estou na confusão. Eu não prego Isa, eu prego Yehoshua. Isa do Islã, Jesus do cristianismo. Eu não prego Yeshu do Talmud, eu prego Yehoshua. Eu estou fora da confusão. Mas o Papa Francisco pode dizer que Jesus nasceu em Belém. Belém hoje está na mão da Cisjordânia, do presidente palestino Mahmoud Abbas. Então isso significa que Jesus, para os palestinos, é palestino. Logo Israel ficou furioso. Porque isso aí mexe com Israel. Israel quer fazer está fazendo um genocídio, quer fazer uma limpeza étnica em Gaza, Cisjordânia, Janine, Belém. Varrer, tirar 2 milhões de palestinos de Gaza, segundo o desejo do Donald Trump, mas não é o Donald Trump, é o Jared Kushner, o mesmo que teve a ideia dos acordos da aliança de Abraão. Os acordos de Abraão é o mesmo que colocou na cabeça do Donald Trump, seu genro judeu, de limpar Gaza e fazer Gaza um resort, uma riviera com motel, hotel, cassino, clube, mulher pelada, uísque, bebedeira. E o Trump quer fazer, e o Benjamin Netanyahu quer executar, e o Trump está mandando bomba, está enchendo Israel de bomba para bombardear criancinhas, velhos. Aí está essa encrenca toda agora, esse problema todo. Ou seja, o mundo tinha dó de Israel porque Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Agora Israel, com o Likud, essa política podre, esse partido político podre de Israel, Likud, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quer matar 2 milhões de palestinos, quer varrer Gaza. Ou sai ou morre! Ou sai de Gaza ou morre! É a política de Israel hoje, fazendo um genocídio. Vai ficar para a história, não? Vai provocar o mundo árabe. Isso aí vai causar uma provocação, está provocando o mundo árabe. Ainda em cima do Benjamin Netanyahu, tem uma profecia do Rebbe de Lubavitch, que morreu em 94, ortodoxo, e é o único rabino, Rebbe, que tem um feriado nacional lá em Nova York, não um feriado nos Estados Unidos. Ele profetizou quando Benjamin Netanyahu foi a Nova York, ele dava $1, uma nota de $1, para toda pessoa que visitasse ele em Nova York. $1 para cada um, dava dinheiro.
E ele disse: você vai apresentar o Mashiach para Israel. Você vai apressar a volta, apresse a volta do Mashiach. Então, há uma profecia desse Rebbe, não está cheio de profecia, não? São Malaquias dos católicos, o Francisco foi o Papa 112, agora estão esperando a destruição da cidade de Roma, de Sete Colinas. Se entrar o Papa 113, quebra a profecia do São Malaquias. Michel de Nostradamus profetizou que depois da morte de um Papa idoso, para o ano 2025, viria um Papa negro, aí seria o fim do mundo. O Rebbe de Lubavitch profetizou que Netanyahu é o último primeiro-ministro de Israel e ele vai apresentar Mashiach. Olha o tanto de profecia que está no mundo. Vamos observar qual vai cumprir e qual vai cair por terra. Embora eu creio nessas aqui, ó, nas da Bíblia. Eu estou citando porque eu devo citar o que as pessoas estão crendo. Eu creio na Bíblia. E devo observar todos os movimentos. Tudo o que se passa sobre a terra. Então o Islã disse que quem morre na cruz é Judas Iscariote, o traidor disfarçado de Isa, de Jesus. Eu não creio nisso. E como esse El-Mahdi aí que chegou, ele odeia Paulo. Paulo disse que se Mashiach não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Está lá em Coríntios capítulo 15. Eu creio na ressurreição de Mashiach. Como ele falou lá em Ronan, ninguém tem mais poder do que eu. Eu tenho o poder de dar a minha vida e eu tenho o poder de trazer minha vida de volta, derribar esse templo. Em 3 dias eu erguerei novamente. Os judeus disseram, os sacerdotes, os fariseus, 46 anos para construir o segundo templo do grande rei Herodes. Gastou, e como você manda derrubar o templo? Mas não estava falando do templo de Herodes, que foi derrubado no ano 70 e até hoje não foi erguido. Até hoje não foi erguido. Tem uma mesquita muçulmana, o Domo da Rocha e o Domo dos Espíritos em cima do Monte Sião, no topo do Monte Moriá. Derribai esse templo, em 3 dias eu erguerei. Ele estava falando do corpo dele. Ora, se Yehoshua Mashiach, o filho de Jeová, ressuscitou a Lázaro, 4 dias morto no túmulo, sepultado, já não tinha cartilhagem, a orelha já não tinha nariz, já estava podre. E Mashiach disse: removei a pedra, Lázaro, sai para fora. Se ele falasse assim, todos os mortos nesse cemitério se levante, porque ele não tinha poder só para ressuscitar Lázaro. Ele tinha e tem poder, como diz a Bíblia, vem a hora em que todos os que estão mortos no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem, Yehoshua Mashiach, e os que ouvirem ressuscitarão. Ora, se ele tem esse poder, ele não teria poder para ressuscitar a si mesmo? Derribar esse templo em 3 dias eu erguerei de volta. E ele levantou dos mortos. Os soldados, os guardas romanos vigiando lá a pedra na boca do túmulo tampada, viram ele ressuscitado e disseram ao sacerdote: ele ressuscitou, nós vimos. O anjo remover a pedra, ele saiu do sepulcro. Sabe o que o sacerdote fizeram? Tome essa quantidade de dinheiro e fecha a boca. Pegue esse dinheiro e fecha a boca. Calaram a boca dos soldados com dinheiro. Porque dinheiro cala a boca de pregador, de papa, de padre, de sacerdote, de pastor, de profeta, de imã, de mesquita muçulmana. Dinheiro cala a boca de todo mundo. Cala a boca de teólogo, calou a boca. É por isso que, para pregar o verdadeiro evangelho, não pode receber salário. Paulo não recebia salário, trabalhava de dia e de noite. Paulo o evangelho de Paulo é o terror. Toca terror, é o terror para os falsos profetas, porque Paulo diz assim: aquele que não trabalha, que não come. 2 Tessalonicenses 3,10. Irmãos, observe os irmãos aí em Tessalônica. Se você vê um irmão que tem 2 mãos, 2 pés, tem saúde, não é paralítico,
não é deficiente, não está acamado com câncer, com doença mortal. Pode trabalhar e não quer trabalhar, então não dê comida para ele. Porque eu, como apóstolo dos gentios, trabalho de dia e de noite para não ser pesado aos irmãos. Quem não trabalha aqui não come. E Paulo diz assim, eu ordeno, nem dê bom dia, boa tarde, boa noite, nem bate papo com esse irmão que tem saúde e não quer trabalhar, é preguiçoso. Porque o Criador Jeová disse, o homem viverá do suor do seu rosto. Mas agora está aí dízimo, Ferrari, Toyota, Land Rover, fazenda, arranha-céu, apartamento, chácara grande, empresa, padaria, turismo, negócio de turismo, fazer caravana, né? Agência de turismo, banco, porque agora não vê o André Valadão, da Lagoinha, tanto crente que ele abriu um banco. Vai competir com o Nubank, não? Abriu um banco digital, o pastor lá da Lagoinha, tanto dinheiro que quer fazer multiplicar o dinheiro. Mas Machia disse, não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde estiver o seu tesouro. Estará no seu coração. Se você tem 5 casas, sua preocupação todo dia é com as 5 casas. Você tem 5 carros, sua preocupação todo dia é com seus 5 carros. Se você não tivesse nada, você não estaria preocupado com nada, mas como que você vai se desapegar das coisas desta vida? Com tanto tesouro na terra, aonde estiver, o vosso tesouro estará no vosso coração. Ajunteis tesouro no céu. Mas não dá para colocar um banco no céu, uma padaria no céu, um depósito de construção no céu. Não dá para colocar lá milhões de reais depositados no céu. Olha, as coisas de Deus não é comida nem bebida, é espiritual. São coisas espirituais. Do que adianta você ganhar o mundo todo, ter muitas coisas materiais e quando morrer suas mãos estão igual aquele homem louco que ficou rico, vendeu tudo, juntou no celeiro e disse para a alma dele, come, bebe, dorme, minha alma. Você tem tudo para viver nessa terra. Você tem aposentadoria, você tem salário. Preocupa com nada não. E o Criador veio e disse, você é um homem louco, hoje você vai morrer. Eu vou pedir conta da sua alma, o que você fez para mim? Tem alguma obrinha, alguma obra, algum trabalho que nessas suas mãos? O que tem nessas suas mãos que você fez para o Criador Jeová? O que tem nas suas mãos que você fez para o Filho do Criador Yehoshua? Nem dá testemunho de Yehoshua você dá. Você não vê o que se diz Marge? O Abdullah Hashem, ele perde juramento de fidelidade. Tem que testemunhar ele, é igual o Cacu Filipe. Tem que testemunhar Cacu Filipe. Tem que testemunhar Abdullah Hashem, o novo Marge. Pois Paulo dava testemunho de Yehoshua. Para mim tem que testemunhar é o Filho do Criador Yehoshua. Porque Paulo diz assim, se alguém negar Mashiach e Yehoshua, ele negará você. Se você o renegar, ele renegará você. Se você for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, renegar a si mesmo. Então temos que dar testemunho de Yehoshua, não é de Abdullah Hashem, novo Marde, não é de Cacu Filipe. Mesmo irmão Brana, que era profeta mensageiro da tarde nos Estados Unidos, a irmã Brana não mandava ninguém confessar o William Brana, não. Hoje, os seguidores de William Brana já estão batizando em nome de William Brana, dizendo que o novo nome de Jesus é Brana, que Brana é o nome eterno, que Brana é que salva, que Brana que é Elohim. Está aí no Facebook. Muitos grupos do Facebook chamam-se Adoradores de William Brana. William Brana é Elohim. William Brana é Deus. Nunca irmão Brana mandou fazer isso, gente. Nem quando irmão Brana pregava Jesus, que hoje é um nome falso, em latim. No Canadá, começaram a batizar em nome de William Brana. Irmão Brana disse, eu vou abandonar o ministério, eu paro de pregar, e parou. Porque vocês me fizeram anticristo. No momento que vocês batizam em nome de William Brana, vocês me fizeram anticristo. Não estava só batizando em nome de William Brana, já estava vendendo chaveirinho. Porque não fica nisso, né? Os falsos profetas que criam essas heresias acabam ganhando até muito dinheiro, né? Vendendo camiseta, vendendo chaveirinho, vendendo cartãozinho. Irmão Brana diz, eu paro de pregar, e parou.
Parou de pregar por causa dos seguidores de William Branham no Canadá, que estava pregando que William Branham é Jesus, e o nome não é nem Jesus hoje, é Yehoshua. E o William Branham era um homem tão sincero que parou. Foi trabalhar de servente de pedreiro com o administrador do tabernáculo, o irmão Wood, né, que era pedreiro. E Billy Paul e Menda Branham, o filho de William Branham e a esposa de irmão Branham, o filho disse: papai, isso está errado, viu? Bill, você está errado. O William Branham disse: não. Se esses irmãos do Canadá não arrependerem e não vier pedir perdão, eu vou parar de pregar para sempre. E eles vieram. Mas bastou o William Branham morrer, essa doutrina voltou e voltou forte. Agora, William Branham é Elohim. O novo nome de Jesus é William Branham. Isso porque o William Branham deu um tiro, numa visão, numa cobra amarela e preta do Canadá. Ela não morreu, se afundou lá num charco de lodo. E hoje ela se agigantou. Mas o problema hoje não é só a cobra do Canadá, tem a mama africana, que é o Cacu Felipe, que usa o nome de William Branham. Não tem uma grama dos dois dons que o William Branham tinha, de orar pela doença do câncer e o canceroso ser curado. O Cacu veio dizendo que ele tinha dom, comissão para orar por HIV, pela AIDS. Ele já arrancou isso do livro, porque Cacu não cura ninguém. E depois o William Branham podia dizer o que a pessoa pensava, os pensamentos do coração da pessoa. Cacu não sabe de nada. Cacu depende de gente ficar fofocando para ele as coisas. Pois é uma imitação barata. Eu é que não quero imitar ninguém, eu quero ser eu mesmo. Se eu tiver que imitar alguém, só se for Paulo. Paulo diz: seja meus imitadores, pelo menos na doutrina. Seja você mesmo, mas na doutrina imite o que Paulo pregou. Paulo era o terror dos falsos profetas. Hoje Paulo é o terror da Igreja Universal do Edir Macedo. Paulo é o terror da Igreja Mundial do Valdemiro. Se você pregar o que Paulo pregou, você vai ver que a pregação, basta pregar o que Paulo pregou, você vai virar o terror da Igreja Internacional do Rei Soares, da Presbiteriana, do Hernandes Dias Lopes, porque eles não pregam para a mulher colocar o véu na cabeça, em público. É sinal dos anjos, a mulher usar o véu em público. Mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. E se a mulher não cobre a cabeça em público, ela desonra a sua cabeça. Porque cortar cabelo e rapar a cabeça, isso é vergonhoso. Eu vi esse que diz ser o Mardi, dizendo que Paulo mandou a mulher rapar a cabeça. Eu até fiz o vídeo aí, não tem isso não, gente. Paulo nunca mandou a mulher rapar a cabeça, ele proibiu. Disse que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo, a não ser que ele está usando aquele texto, onde Paulo diz: se a mulher não usa o véu, que mande ela rapar a cabeça. Eu sei que Paulo diz isso, mas veja que antes de Paulo falar isso, essa força de expressão, Paulo diz que ela use o véu. E mesmo que uma mulher ore ou profetize sem o véu, Paulo disse: aos olhos do Criador e Jeová, ela está careca. Ela está com a cabeça rapada. O evangelho de Paulo é o terror. É o terror do Abdullah Hashem, o novo Mardi. O evangelho de Paulo é o terror. Para o Cacu Felipe, que em Cacu 57, ele diz que o clamor na meia-noite não veio para ensinar as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. Mas é claro, se for para o Gálatas 1:8, não haveria Godward com anjo assistente, são enjaiadas. Se for por Gálatas 1:8, se um anjo descer do céu a nós mesmos, alguém pregar evangelho diferente, considera anátema. Se Joseph Smith obedecesse Gálatas 1:8, ele não daria ouvidos ao anjo Moroni. Se Maomé obedecesse a Paulo, ele não daria ouvidos ao anjo de Gibril Gabriel. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, quase 3 anos atrás, e eu fui orar ali no mato, ali, numa floresta ali, e não é que, como que numa telepatia, um ser começou a falar na minha mente, como se eu estivesse ouvindo uma voz. E eu descia lá, e esse ser, que eu não conseguia ver, parecia um anjo, falava comigo. Eu até falei para minha esposa: tem um anjo ali embaixo.
Vamos lá, minha mulher foi comigo, mas o ser não apareceu. Depois eu nunca mais fui lá nessa floresta. Agora me pergunta por que eu não fui. Eu vou lhe dizer por que eu não desci lá mais. Porque eu fui lá, aí não tem esses carrapato de gado, de boi, que lá tem um córregozinho, e eu tava lá parado nesse lugar onde esse anjo aparecia, e falava igual fala um ser humano. Eu ouvi a voz dele nitidamente, aí esses carrapatos subiu em mim. Aí virou umas feridas, e eu falei, eu não vou lá mais não. Pra mim não ir lá. Pra mim não ir lá, eu tive que ser atacado por carrapato. Não fui mais lá, que bom. Que bom que Deus guardou seu servo. Não tô mandando ninguém me obedecer, não. Obedeça Yehoshua Mashiach. Tô mandando ninguém me seguir, não, mas eu digo, vamos seguir Yehoshua Mashiach. Vamos seguir a Bíblia. Mas que bom que Deus permitiu eu ser atacado por carrapato. Oxalá, Maomé fosse atacado por carrapato. Quando o anjo de Gibril, que diz que é Gabriel, ditou ao Corão. Oxalá que Cacu Felipe tivesse sido atingido por carrapato, ela igual do White. Talvez não haveria essas heresias de Islã, adventismo, cacuísmo, mormonismo no mundo. Faltou os carrapatos. Mas o Criador teve misericórdia de mim, porque há males que vêm para o bem, né? Há coisas males que ocorrem, mas são para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Criador Jeová, o único Deus, e são chamados pelo seu decreto. Ou seja, o Criador teve misericórdia de mim, graça, compaixão de mim. Porque eu não desejo ser um falso profeta, um falso pregador, um falso mensageiro. Não, eu quero pregar a verdade, somente a verdade. Então o Islã diz que quem morreu na cruz foi Judas Iscariote, está no Corão. Disfarçado de Jesus. Eu não creio nisso, não. Maomé pode pregar o que ele quiser pregar. Eu tenho a Bíblia, eu vou seguir pela Bíblia, não? E o Islã disse que Adão tinha corpo humano e que os homens como Adão, os filhos de Deus, vêm à Terra como corpo humano. Só que esse Ahmadi aí, o Abdullah Hashem, prega várias reencarnação. Diz que os filhos do diabo também tiveram a chance de vir ao mundo em corpo humano e que no final eles acabam vindo aqui várias vezes em forma de animais. E ele diz que é por isso que há sacrifício de animais, né? Que os animais são sacrificados porque ali é os filhos do diabo em forma de animal. Eu também não creio nisso. Eu acredito que a alma que pecar, Ezequiel 18:20, essa alma vai morrer. Animal não peca. Animal não tem alma. E também você não vem aqui várias vezes, não. Hebreus 9:27, você vem só uma vez e não vem várias vezes, não. Agora, eu vou responder essa pergunta aqui. Haverá um profeta para o Islã? Já houve, gente. Maomé, Muhammad. Haverá um Mashiach para o judaísmo? Já houve um Mashiach para os judeus. Foi Yehoshua que foi morto, crucificado pela religião do judaísmo na cruz. Eles não aceitam. Mas eles cometeram isso aí, estavam cegados. Paulo diz em Coríntios que se os judeus, os príncipes desse mundo, soubesse que Yehoshua Mashiach, o Senhor da glória, nunca teria crucificado. E ele veio para os seus e os seus não receberam. Agora nós, os gentios, e o nosso tempo está terminando, todos os que receberam e creram no seu nome, foi dado o direito de se tornar filhos do Criador Jeová. Porque das nações, Atos dos Apóstolos 15, Jacó, que se chama de Tiago, disse que Deus está tirando dos gentios das nações um povo para o seu nome. Mas o nome é Yehoshua e está terminando. Está terminando o tempo dos gentios. Os católicos já têm o seu profeta, é o Papa, o falso profeta, não? O que vai vir agora é uma besta do Islã. E vai vir um homem também paranormal. E o dragão, Apocalipse 12, vai ser expulso do céu. A antiga serpente, o diabo, Satanás, e o trono dele é na Turquia. E ele dará seu trono 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio à besta.
O que vai vir é o engodo final. Estamos chegando no momento final da humanidade. Também eu vi lá uma entrevista deles em espanhol, dizendo que Paulo desrespeitou Pedro, não é Pedro, é Kefa, né? Lá em Antioquia, quando Kefa comia com os gentios, chegou os judeus lá de Jerusalém, da parte de Jacó, de Tiago, e Kefa levantou da mesa e não quis comer com os gentios. E ali então Paulo censura Kefa. Está escrito em Gálatas 1, 2 sobre esse episódio. Mas eu não vejo Paulo desrespeitando Kefa, que se chama de Pedro, que tinha a chave do reino dos céus, porque lá na segunda carta de Kefa, que se chama de Pedro, Kefa disse: nosso amado irmão Paulo recebeu uma sabedoria muito grande, né, do Criador, de Deus, de Jeová, e escreveu cartas com pontos difíceis, que os ignorantes e vacilantes torcem juntamente com as demais escrituras para a perdição deles. Então, eles odeiam Paulo, o evangelho de Paulo, eles querem colocar Paulo lutando, brigando com Kefa, quando Kefa, lá na sua epístola, se você quiser, eu leio aqui, ó. Kefa, que se chama de Pedro, fala bem demais da conta de Shaul, do apóstolo Paulo. Fala bem, tá aqui, ó. Segunda carta fala Pedro, mas é Kefa, né? Você vai achar aqui, ó. No capítulo 3 está aqui, ó. E aqui, ó, o versículo. Estou sem óculos aqui. É o versículo 12, 13, né? Ó, aqui, ó. Pode ler aí, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz. Aí ele vai falar de Paulo aqui, ó. Vai falar da salvação. E vai falar de Paulo, das cartas de Paulo, que ele escreveu, pontos difíceis, que foi a sabedoria que o Criador deu a Paulo. Vê que Kefa, que se chama de Pedro, não apela com Paulo. Mesmo Paulo, não foi só Kefa que Paulo censurou. Censurou até Barnabé, seu companheiro de viagem, e caiu na dissimulação de Kefa. Bastou chegar os da circuncisão, que era circuncidado, os gentios não eram circuncidados, e Kefa, que se chama de Pedro, estava circuncidado, comendo na mesa com os gentios. Ali era o ministério de Paulo, para os incircuncisos. Kefa tinha ministério junto com os 11 apóstolos para as 12 tribos de Israel. Leia Atos, Matitial, Mateus 19, 28, vocês 12 vão se sentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Leia Mateus, Matitial 10, 5 e 6, não vá às nações. Como é que Pedro iria a Roma? Não vá aos samaritanos, mas vá somente às ovelhas perdidas na casa de Israel. Mas Pedro fala da Capadócia, Bitínia, Ponto, da Babilônia, que é no Iraque. Sim, porque houve a morte de Estevão e os iudinhos judeus, que não eram cristãos, mas eram crentes em Yeshua Mashiach, se espalharam pelo Chipre, Frígia, Fenícia. Então esses apóstolos saíram de Israel, ou então morria, e dava assistência. Lê Atos 11, diz que lá no Chipre, Fenícia, eles não pregavam aos gentios, aos homens e mulheres das nações, mas somente aos judeus, aos iudinhos. Mas ele não vai a Roma. Ele não vai a Roma, porque ele sabe que ele vai se sentar num dos 12 tronos e julgar, junto com os 11 apóstolos, as 12 tribos de Israel. E outra coisa, lê Apocalipse, a Bíblia fala da Jerusalém celestial. No final das contas, o Deus das Escrituras, da Bíblia, não é Alá, é Jeová, porque na eternidade vai descer, não é Medina, na Arábia Saudita, onde está enterrado Maomé. Não é Meca, que tem uma pedra preta onde todo muçulmano tem que peregrinar. Lá em Riad, na Arábia Saudita, do príncipe Mohammed bin Salman. Não, a Bíblia diz que a cidade eterna é Jerusalém. Jerusalém. Tem 12 portas. Cada porta o nome de um dos apóstolos. Você diz, e Paulo? Paulo é para as nações. As nações salvas vão entrar ali, ó. Os eleitos
Salvos vão receber uma pedra branca e um novo nome. A noiva da palavra original terá acesso à cidade celestial. Então Deus não vai confirmar o Islã. Medina, Arábia Saudita. Meca, Riad, Arábia Saudita. Deus da Bíblia não é Corão. Deus da Bíblia é Deus de Israel. É Jeová, ele que está vindo para intervir no Armagedon contra a besta, o falso profeta, contra o dragão. É ele que está vindo através de seu filho, Yeshua Mashiach, para estabelecer o milênio. E o que Paulo fez lá em Antioquia, com que se chama de Pedro, mas é Kefa, com a chave do reino dos céus, Paulo está mostrando ali que, embora um homem tenha as chaves do reino dos céus, ele não está acima da palavra, não. Ele realmente repreendeu, censurou Kefa, Barnabé, por parar de comer a comida com os incircuncisos que cria e eram batizados em nome de Yeshua Mashiach, só porque chegou os da circuncisão. Paulo realmente reprovou aquilo. Oxalá tivesse um cardeal, um padre, um diácono católico para repreender o Francisco, o Papa de Roma, quando ele diz que um padre pode ser gay, desde que não faça sexo. Porque esses líderes de religiões, eles inventam heresia e o povo engole calado. Paulo estava mostrando que ninguém está acima da verdade, não. A verdade não é Kefa. A verdade é Yehoshua. A verdade não é Paulo. Paulo era defensor. A verdade é Yehoshua. Pregar que a igreja está edificada em Pedro, isso aí o Mardi está pregando, o novo Mardi do Islã, mas o Papa também prega. Eu não prego isso, não. Eu prego que a pedra angular, a pedra de esquina, e que se você tropeçar nela, você vai ser destruído, não é Pedro, é Mashiach, porque Mashiach, Paulo disse em Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedro, que você chama de Pedro, mas é Kefa, se foi. Paulo se foi, embora temos aqui a Bíblia, o Evangelho de Paulo, mas Mashiach está aqui, vivo. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está vendo quem defende a palavra e quem não defende a palavra. Ele está vendo tudo. E outra coisa, Paulo e Kefa, que se chama de Pedro, eles não discordavam. Vê que em Antioquia, nesse problema aí, Kefa reconheceu que estava errado e ainda falou bem de Paulo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz que a salvação está nas escrituras e nas cartas de Paulo. Agora recusa o evangelho de Paulo para você ver. Você vai parar no lago de fogo e enxofre, dentro do Sheol, dentro do Hades, dentro do inferno. Outra coisa, aqui em 1 Pedro 3:1, 1 Kefa, 3:1, melhor dizendo, Kefa. Da mesma maneira, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que ainda, quando alguns não creiam na palavra, sejam conquistados sem palavra. Veja aqui, pelo comportamento de suas mulheres. Aqui, Kefa, que você chama de Pedro, está dizendo que a mulher tem que ganhar o marido incrédulo sem nenhuma pregação, ou seja, a mulher não pode pregar. É a mesma coisa que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 15. Eu não permito que a mulher ensine, e nem que a mulher use de autoridade sobre o varão, mas que ela esteja em silêncio, aprenda em silêncio. Todavia, a mulher será salva se for mãe, der luz a crianças, se lavou os pés, se teve modéstia, e esse lava-pé está lá também em 1 Timóteo 5, versículo 8 ao 10, que na hospitalidade, na hospedagem, a mulher casada lava os pés dos varões, dos kadosh. Eu vi aqui um tabernáculo, um vídeo de um tabernáculo que segue a mensagem Mombrana, mostrando a tal da Santa Ceia deles, e mostrando o lava-pés. Filmou o lava-pés. Mas eu não vi Paulo mandar lavar os pés na Santa Ceia, não, na ceia. Leia Coríntios capítulo 11, do versículo 16 em diante. Paulo apenas diz, coma desse pão, beba desse cálice. Paulo não manda lavar os pés, até porque Mashiach, em Yehoanã, João 13, Mashiach disse, eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um dos outros. Agora me responda, Mashiach, Joshua lavou os pés de Paulo?
Como que Paulo iria implantar lava-pés depois da ceia? Se Machia não lavou os pés de Paulo e Yoshua. Se Paulo não estava naquela ceia de João e Yohanan 13. É por isso que Paulo coloca o lava-pés aonde deve ser colocado. Leia 1ª, 2ª Samuel, acho que é 23, 25. Fala que Abigail, esposa de Nabal dá um ataque cardíaco lá e morre. E ela, a viúva, vai virar mulher do rei Davi. Mas ela diz assim, como serva de Davi, eu vou lavar os pés do servo de Davi. Quem lavava os pés era a mulher casada. Por isso que Paulo diz, nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, se ela lavou os pés dos santos, dos varões, dos cadotes, na hospitalidade. Filmar lava-pés depois do pão e do vinho, como o tabernáculo, o seguidor de Mambrana faz, está errado. Mas foi Mambrana que colocou o lava-pés depois da ceia, mas eu vou ficar com Paulo. Paulo não estabeleceu o lava-pés depois da ceia, mas estabeleceu o lava-pés em 1 Timóteo 2,15. A mulher será salva se deu luz a filhos, se teve modéstia, simplicidade, se foi boa dona de casa, se lavou os pés. Aí você lê 1 Timóteo 5, versículo 8 e 10. Aí as mulheres hoje dizem, eu não vou lavar pé de homem nenhum não. Então, estás fora do reino de Deus. Fora do céu. Mesmo sendo madame pregadora da Assembleia de Deus, da Batista, ou de qualquer igreja, recusa a sã doutrina de Paulo, você está perdido, mulher. Mas eu falo em língua. Mas eu profetizo, eu expulso demônio, eu oro. E existe cura. Isso é dom, nada salva. O que salva é a obediência. Nenhum dom salva, nada de dom salva. O que salva é a obediência à palavra. A sã doutrina que eu estou a pregar aqui agora. E eles tentam colocar Kefa e Paulo em choque, mas não está em choque. Eu disse ali, 1 Kefa 3:1, se chama de Pedro, mas Kefa diz, as mulheres ganhem seus maridos incrédulos, que não creem na palavra sem pregação. Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 34 a 38, a congregação não dê a palavra às mulheres. Elas estejam sujeitas como ordena a lei, lá em Gênesis 3, 16, 17. Teu marido te dominará, mulher. Você tem que respeitar seu marido e ser sujeita a ele. Mas que as mulheres aprendam em casa com seus maridos. É indecente, é vergonhoso, é imoral que as mulheres falam na igreja, porque as mulheres têm menstruação, elas não podem pregar. Veja que o que quer, que se chama de Pedro, pregava para as mulheres, Paulo também pregava, não é choque. Kefa batizava em nome de Yehoshua, Mashiach, Atos 2,38. Paulo também ouviu em língua hebraica, eu sou Yehoshua, quem tu persegue. Paulo batizava em nome de Yehoshua. É o que eu estou a pregar aqui nesta hora. Eu não tenho mais tempo, mas Paulo se separou de Barnabé porque Barnabé não quis se submeter ao ministério, né, de Paulo. Paulo corrigiu Alexandre, o fundidor. Demas abandonou ele. Paulo vai ficar sozinho na prisão. Só Lucas, o médico amado, e Timóteo, a qual Paulo diz, vá na casa na cidade de Trode, na casa de Carpo, passa ali, traga os pergaminhos, livros e a capa para o inverno, Timóteo. Eu já estou sendo oferecido como sacrifício de libação. O tempo da minha partida se aproxima. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Eu guardei a fé. Só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz, Yehoshua Mashiach, me dará naquele dia. Vem depressa, Timóteo. Então Paulo colocou tudo em ordem. Simplesmente ele colocava as coisas em ordem. E esse evangelho de Paulo hoje que vai nos salvar no século 21. Para terminar, William Branham falou na era de Éfeso, que depois dele viria um profeta que pregaria a palavra original, a mesma que Paulo pregou, sem sair uma vírgula, sem sair um tio. É o que eu estou aguardando. Enquanto esse profeta não aparece, eu já preguei 590 pontos do Evangelho de Paulo.
Quando eu li as 14 cartas da primeira vez, eu estou pregando há 3 anos, eu preguei 200 pontos, agora já subiu para 590. Um ponto. Se desobedecer um ponto, estarás fora do paraíso, fora do reino de Deus. Vai por Alcorão, vai por denominação católica, protestante, pentecostal. Você vai ver onde você vai chegar, caminhos que ao homem parece direito, mas o final é a morte, falou Salomão, o rei Salomão em Provérbio. Agora, segurança, seguridade. Segurança é você ir pela Bíblia. Olha aqui, Jeová, o Criador, único Deus e Pai, seu Filho, e Yahushua Mashiach, abençoe essa pregação nessa hora. Amém.